Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês o último vídeo, espero, dessa ofensiva de análises e curiosidades que está tendo desde a última sexta-feira, hoje com 50 curiosidades inúteis sobre o episódio Exaltação, que se tornou um dos favoritos dos fãs e que não teve uma pessoa que não se surpreendeu com ele. Curiosidade 1, o coice da Pega-Bug na Alia falando que ela consegue esconder a identidade secreta das pessoas que ama, é consequência de risco em que ela descobriu que tinha contado da Rena Furtive pro Nino e nunca conversaram propriamente sobre isso. Já Alia se defende porque no fundo é culpa dela por deixar que soubesse a identidade um do outro a partir do Dia dos Heróis. Curiosidade 2, Marinette tira todas as fotos do Adrian e taca no lixo, mas em seu quadro atual não tem só fotos do Adrian, tem com seus amigos também, mas corrigiram isso porque dá pra ver que, nesse episódio, deixaram só as do Adrian ali. Curiosidade 3, toda vez que o chip de Marinette vai ter algum desenvolvimento ou destaque, isso implica na acomatização do Glaciator. Foi isso que resultou na sua primeira vez, foi assim na quarta temporada e agora em Glaciator 3, digo, Exaltação. Curiosidade 4, falando em chips, com o beijo supremo de Marinette aqui, isso faz com que o chip Ladrian seja o único sem beijo. Adrianette se beijou em Cat Blanc e naquele mico da Marionetista 2 e Lady Noir em Cupido Negro e Oblivion. Curiosidade 5, por mais meh que o Glaciator seja, ele se tornou o vilão que mais usou o poder do Kwame, que foi dado a ele, porque cada um dos seus tiros virava um projétil de colisão, superando a Safari, até porque ela não ganhou só o Gênesis de poder. Curiosidade 6, os docinhos que Ladybug traz no começo do episódio para Cat Noir são os mesmos que Sabine leva para sua aula em Chile e encantam o motorista do ônibus. Curiosidade 7, no meio do assédio público ao gatinho, numa das fotos que ele tira com os fãs é imitando sua pose oficial quando termina de se transformar. Curiosidade 8. A série tornou esse assédio que ele sofreu muito atual, porque ninguém queria um autógrafo do Cat Noir, e sim uma selfie com ele para postar no Instagram, no Twitter e etc, que é o que todo mundo quer hoje em dia. Curiosidade 9. Cat Noir está tão apaixonado pela Marinette que nem ligou com o provável fato de que ela mentiu sobre estar ocupada para não ver o Adrian. E a desculpa que ela dá depois para não querer sair era o pijama, não a Alia. Curiosidade 10. Tom tem o sonho de que Marinette e Adrian, ou seu namorado, seja quem for, se casem e assumam a padaria para ser um casal que cuida dela, apaixonado que nem ele e Sabine. Curiosidade 11. Falando nela, a Sabine manteve a Layla como a sua assistente da Alliance no lugar do Adrian. Coragem, viu? Curiosidade 12. A cena magnífica do beijo de Marinette e Cat Noir é uma referência ao filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme muito clássico da França, baseando a cena final do beijo dos protagonistas na maneira que Marinette chega para beijar seu gatinho. E como eu nunca vi esse filme, o crédito dessa curiosidade vai pro Thiago Vinícius. Curiosidade 13. Essa foi a quinta vez que o Glaciator foi acomatizado, não a terceira como muitos pensam. Ele foi acomatizado em Glaciator no Dia dos Heróis, 2 vezes no mesmo dia em Glaciator 2 e agora em Exaltação. Curiosidade 14. André também é o quinto parisiense a ter seu talismã anti-Akuma destruído. O primeiro foi o do próprio Gabriel, seguido por Sabine e Roland, todos em Família Querida. Aí tivemos Chloe em Penultime e agora ele, por mais que não vejamos o talismã em si sendo destruído. Curiosidade 15. Falando em seu talismã, Ladybug estava sem muita criatividade nesse dia porque o novo talismã que ele entrega ao André é idêntico de cabo a rabo ao que ela lhe deu em Glaciator 2, sendo que tinha criado versões diferentes para Sabine e Roland. Curiosidade 16. Essa também foi a quinta vez que Rock, Sharon, Monarch tentou, sem sucesso, akumatizar a Marinette. Falhou em Zombizu, falhou em Camaleoa, falhou em Cat Blanc, falhou em Ladybug e novamente em Exaltação. É, Brabuletão, ela está protegida por 2 coisas incríveis: Cat Noir e a força do roteiro. Curiosidade 17. Essa foi a terceira vez que uma acumatização foi interrompida e cancelada antes mesmo dela começar pela própria pessoa. A embaixadora disso foi Chloe, que foi a primeira, aí depois o Félix e agora a Marinette. Eu não considero ela e Sabine na acumatização Escarlate porque elas só se safaram porque Scarlet Moth desistiu. Curiosidade 18. Esse episódio reacendeu uma chama no fandom e fez algumas pessoas que pararam de assistir a série voltar, porque Miraculous estreou aqui em 2016. E foram 6 anos das pessoas querendo algum desenvolvimento da relação deles que não fosse um episódio What If. Curiosidade 19. A cena de Cat Noir a erguendo acima das nuvens lembra o que eles fizeram no episódio O Mímico, sendo que lá eles estavam de Lady Noir e não foi uma cena tão bela quanto aqui. Curiosidade 20. Tic ficou com muito receio sobre uma tensão entre os portadores da criação e da destruição, porque isso causa o fim do mundo. Então será que ela viu tudo que a Ladybug viu no futuro de Cat Blanc e tem tanto medo e trauma dele quanto ela? Curiosidade 21. Dessa vez o talismã da Ladybug não é repetido de algum outro episódio. Ao invés disso, é basicamente igual à arma da Tormenta 1 e Tormenta 2, só que numa versão bem maior. Curiosidade 22. Acabamos de descobrir uma nova habilidade do Cat Noir: equilíbrio de gato. Porque estar tão alto só na ponta do seu bastão e ainda segurando alguém não é algo que um ser humano normal seria capaz de fazer. Curiosidade 23. Ainda nessa cena deles na frente do luar juntinhos, deve ser uma referência ao momento Adrianette que tivemos no especial de Miraculous Nova York.
Curiosidade 24, essa foi a primeira vez que a força do amor realmente salvou alguém nessa série. Vimos muito bem na quarta temporada que ela só ferra tudo, porque a força do amor deles impediu a acumatização da Marinette. Curiosidade 25. Contudo, Cat Noir viu muito bem onde o Akuma entrou. Ele poderia simplesmente ter rasgado a flor ou cataclismado ela, forçando o Mega Akuma a sair. Curiosidade 26. No momento em que Adrian entra na loja, próximo da hora do beijo deles e quando a deixa em casa, toca o instrumental da música The Last Dance, a última dança, que é uma das que terão no musical de Miraculous Awakening, que pelo título pode ser um indicativo de que foi a última coisa de Mary Cat que tivemos. Curiosidade 27. Só porque André é um grandíssimo de um intrometido, após 113 episódios da série, Cat Noir / Adrian descobriu que Marinette do Pencheng era apaixonada por ele, coisa que todos os outros cidadãos de Paris já sabiam. Curiosidade 28. Por mais que o nome do episódio seja Exaltação, que significa euforia, emoções boas, fortes e afins, isso não foi tão visto, mas na hora que eles chegaram na Ilha dos Cisnes para falar com o André. Mas as asinhas deles logo foram cortadas. Curiosidade 29. Falando na ilha, o mesmo lugar onde Luca esconde Marinette em Realizador de Sonhos é onde Cat Noir a esconde agora para protegê-la do possível vilão. Curiosidade 30. Em suas outras acumatizações, o Glaciator não era tão do mal assim porque ele só congelava as pessoas que não eram casais, já que ele realmente queria matar a Marinette por ela ter estragado o seu casal de Lady Noir. Curiosidade 31. Após a descoberta cataclísmica da Marinette acerca dele, ele não poderia notar agora que a carta que ela tentou ler para ele do menino que gostava, indiretamente era para ele mesmo que riu muito dela. Curiosidade 32. Essa foi uma das raras ocasiões em que Marinette saiu sem a Tic, por estar abestalhada de paixão. Em situações normais, faria questão de pegar ela antes de sair. Curiosidade 33. No seu episódio de estreia, víamos que você tinha que descobrir por onde o André estava em Paris pelas postagens dos outros sobre ele. Mas Max acabou com a festinha dele criando um aplicativo que mostra exatamente onde ele está, provavelmente só escondendo um rastreador no carrinho do homem. Curiosidade 34. Por mais que seja o modelo team mais famoso de Paris, as Alliances conseguiram aumentar ainda mais a fama do Adrian, tendo pessoas agora que só o conhecem por ele ser o avatar dos seus dispositivos tecnológicos. Curiosidade 35. Marinette ficou vermelha de raiva por Alia querer dizer o que é melhor pra ela, coisa que ela normalmente só fica quando está com muita vergonha ou em qualquer coisa relacionada a alguém que ela goste. Curiosidade 36. Ainda sobre o insuportável, André não aprendeu nada com o que aconteceu em Glaciator 2. Porque Ladybug disse com todas as letras que ela e Cat Noir não eram o casal, mas o chato continua insistindo nisso e até tem uma foto deles no carrinho pra fazer propaganda. Curiosidade 37. Marinette acha Cat Noir musculoso, só que ele e Adrian têm exatamente o mesmo físico. Físico esse que ela já viu sem camisa algumas vezes para ter uma prova real. Curiosidade 38. Quando ela decide que a bola da vez é o Cat Noir e não o Adrian, ela diz tchau tchau, beijinho beijinho hamster, porque desde o primeiro episódio da série, ela sonha em ter 3 filhos com o Adrian e pelo menos um hamster. Curiosidade 39. Numa situação normal, Marinette poderia ver o Mega Akuma se aproximando e tentar resistir a tempo, como ela fez em Kamaleoa. Só que graças ao viajar da Kalki, ninguém viu o Akuma chegando para ter qualquer tipo de reação. Curiosidade 40. Numa coisa coerente, se Marinette fosse akumatizada em Desmascaradora aqui, seria com o mesmo objeto que akumatizou seu pai da primeira vez, uma rosa. Curiosidade 41. Exaltação, saindo ontem na França, criou o menor hiato da história da série, que durou aproximadamente só 4 horas, que foi o tempo de Ilusão sair anteontem, e termos a notícia de que também teríamos o episódio de Exaltação. Curiosidade 42. Algo que explicaria o porquê Exaltação saiu tão repentinamente, assim, quase do nada na França, é que eles já teriam toda a dublagem do episódio pronta e o episódio em si teria ficado pronto pelos estúdios de animação essa semana ou até mesmo no dia que eles lançaram Ilusão. Curiosidade 43. Monarch normalmente sempre berra pros vilões quando Ladybug ou Cat Noir estão armando uma emboscada, porque eles são burros. Só que nesse caso aqui, ele não avisou da armadilha óbvia do Cat Noir oferecendo seu Miraculous. Curiosidade 44. O anel do Cat Noir estava apitando ao final da luta, mesmo que não tenhamos visto ele usar o Cataclisma em nenhum momento e parecer que ele só ficou apanhando do Glaciator até a Ladybug chegar. Curiosidade 45. Marinette chora porque será que algum dia algum menino vai gostar dela? Sendo que Adrian, por mais que não possa ficar com ele agora, é um menino. Nino gostou dela antes de namorar com a Alia e o Luke eu nem preciso falar, né? Curiosidade 46. Cat Noir fica se perdendo nas palavras falando com Marinette, bem como ela se perdia com ele de Adrian. Algo interessante porque no pouco que consegue conversar com a Marinette na sua forma civil nessa temporada, ele não gagueja ou se atrapalha. Curiosidade 47. Por mais que o Glaciator quisesse matar uma menina de 14 anos, ele não foi um vilão tão destrutivo quanto poderia, já que só começa a usar o colisão quando se aproxima da casa dela e contra os heróis lutando.
Curiosidade 48. Monark sente seu braço cada vez mais apodrecido e dolorido pelo cataclismo, e ele só não usa o Oriko porque o galinho ticuleiro disse que seu poder não pode interferir na mágica de seus irmãos Kuamis. Então, mesmo que Gabriel escolhesse o poder da cura, foi um cataclismo do Plague que fez aquilo. O único poder que consegue subjugar o dos demais Kuamis, incluindo o cataclismo, é o Miraculous mais poderoso de todos, o da criação. Curiosidade 49. Exaltação deu um novo significado à expressão "me deixou nas nuvens", porque foi exatamente isso que Cat Noir fez para impressionar sua nova amada. E curiosidade 50. No endcard do episódio, a posição das 4 personalidades deles explica perfeitamente a atual situação do Love Square. Adrian e Marinette estão de costas um para o outro, ela olhando para o Cat Noir, que olha de volta triste, e ele olha para Ladybug, que o olha de um jeito amigável. Marinette segurando a flor que ele lhe deu, e Adrian um docinho da padaria do Pencheng que recebeu quando ela infelizmente não pôde vê-lo. E por esse vídeo é isso, galera. Da última sexta-feira pra cá, com o lançamento de Ilusão, Determinação, Paixão, Reunião e Exaltação, tivemos 246 curiosidades diferentes só sobre esse episódio. Pois é, por isso que você chega a deixar o like pra eu não morrer de cansaço, se inscrever no canal caso seja novo por aqui, assistir a análise porque tá muito boa, comentar alguma curiosidade aqui, eu não falei aqui, e até o próximo vídeo.